Cirista em 2025. Será? Esse aqui é um vídeo de atualização do vídeo que nós tínhamos em 2024. É um vídeo que surgiu na oportunidade em que a estimada deputada Duda Salabert de Minas Gerais, ela se expressou em suas redes sociais. Ciristas, salvo engano, em 2023, e foi o vídeo de 2024 para dizer ela que sim, tem ciristas ainda em 2024, e sim, tem ciristas ainda em 2025, para tirar o sono tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Mais do Lula agora porque é o que eu sempre falo, nós sempre vamos comentar aqui com mais ênfase quem está no governo federal. Porque é quem está no governo federal que nós temos que fazer a crítica sobre como está o governo. Não está às mil maravilhas, como todo mundo quer, né, fazer transparecer. Então há que se criticar, e há também que se elogiar quando for necessário. Então a gente vai falar aqui sobre como assim se mantém ciristas em 2025. Mas antes eu agradeço muito esse canal que começou com essa bolha, né? Que envolve aí o Ciro Gomes, que envolve uma coisa muito importante que a gente vai falar nesse vídeo, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Esse canal nasceu dentro dessa bolha, tem se desenvolvido, tem encontrado outros lugares, tem encontrado outras casas, outros celulares aí, outros olhares, outros ouvidos. Então agradeço a todo mundo que se inscreveu, que curte os vídeos. Nós temos centenas de curtidas em todos os vídeos e centenas, dezenas de comentários em todos os vídeos, né? Se posicionando, falando se é bolsonarista, falando se é lulista, falando se é cirista, temos haters, temos pessoas elogiosas, a gente está aqui aberto a todo mundo. A gente não tem um emocional esfacelado, a gente quer entender o que as pessoas estão pensando quando vem até aqui o vídeo e entender o que a gente quer compartilhar com elas. E para você que ainda não estiver inscrito no canal, te convido a se inscrever, a curtir também o conteúdo que você achar interessante e comentar as situações e as circunstâncias que a gente vai trazer para você. Pode não parecer, mas todas essas circunstâncias, todo esse contexto que a gente traz, consequências diretas na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então por isso que a gente traz esse material até aqui. Sendo muito objetivo com vocês, a gente está com alguns minutos de canal, espero que vocês fiquem até o final, mas sendo muito objetivo com vocês. Enquanto o Ciro Gomes não disser que, olha, não, para mim o PND não serve mais, enquanto o Ciro Gomes não dizer isso, eu acho que vai ter cirismo. Porque a grande consistência do Ciro, além de ser um gestor exemplar, um exímio conhecedor do direito, das leis, ele também é, não autor necessariamente, mas é um grande desenvolvedor, um grande atualizador do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Veja bem, em 2014, na eleição ali, que foi o acirramento entre Dilma e Aécio, eu, André, votei na Dilma. Por quê? Por causa que a Dilma, ela lutou a ditadura militar, ela é uma excelente gestora. A parte da ditadura é verdade, mas não foi decisiva. A parte da grande gestora não é verdade. Votei na Dilma por quê? Por causa do projeto de governo que ela tinha, que para mim era um projeto mais coerente e razoável do que o projeto que o candidato de então, Aécio Neves, tinha. E o que acontece? A Dilma, de uma maneira muito apertada, ganhou as eleições naquele ano. Acho que não foi 6 meses, deve ter sido 4 meses depois. Eu ligo a televisão, vejo as notícias, e eu vejo como é que o governo Dilma estava se portando naquela época. O que eu vejo? O que eu vejo? Eu vejo que a Dilma estava desenvolvendo um programa, principalmente econômico, que não se diferenciava em nada, ou quase nada, daquele que o Aécio Neves trazia para si. Não se diferenciava em quase nada. E quando eu vi isso, eu falei assim, eu devia ter votado no Aécio. Se era para esperar isso, eu devia ter votado no Aécio em vez da Dilma. Então, por que eu estou falando isso? Porque o princípio se aplica também ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, que hoje o Ciro Gomes é o principal expoente, e infelizmente a gente fez aquele vídeo aqui, né, falando que hoje o PND, por Ciro Gomes ser seu principal expoente, o PND hoje está refém do PDT. Porque o PDT compõe o governo federal, compõe o PT, né? E o PT, enquanto governo federal, não faz jus nem a unha do pé
se tivesse um pé, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não faz jus em nenhum milímetro ao que representa o PND. Na verdade, o PT hoje conspurca o que a gente pode considerar que seja um Projeto Nacional de Desenvolvimento. O que o PT desenvolve hoje é um Projeto Nacional de entrega às pautas delicadas e necessárias do povo brasileiro àquela minoria, que é uma minoria, mas é poderosa, de ricos. Hoje é isso que é o projeto do governo Lula. E é por isso que várias pessoas que gostam do Ciro estão com o Ciro, porque o Ciro hoje ele é o principal expoente do PND, não é o PDT. É o Ciro Gomes o principal expoente hoje do PND. E faz aí diversas reflexões, estudos, análises junto com outros grandes conhecedores, inclusive que estavam no governo Dilma até ontem, Mangabeira Unger, por exemplo, entre outras pessoas, professor Marconi, né? Entre outros grandes pesquisadores aí que compõem a equipe do Ciro, que mantém o Projeto Nacional de Desenvolvimento atualizado para o mundo contemporâneo, para a nossa vida em si. Mas infelizmente, por enquanto, a gente não teve a oportunidade de ver o PND na prática. Quem sabe um dia teremos essa oportunidade. Mas esse vídeo aqui é uma eterna resposta a quem diz: cirista em pleno 2025? Portanto, sim, enquanto houver alguém que carregue consigo o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que para mim, digo e repito, é o melhor projeto que foi apresentado nas últimas eleições para a gente, haverá pessoas que vão ser entusiastas daquela personalidade que carrega o PND, que nesse caso é Ciro Gomes. Por que eu digo mais PND do que uma figura de cirista para mim no meu caso? A gente sabe que não importa a pessoa, seja Ciro Gomes, seja o próprio Lula, seja o próprio Brizola, seja o próprio Darcy Ribeiro, embora sejam figuras destacadas, figuras honoráveis, são falhas. Uma vez me perguntaram se eu sou marxista, se eu sou liberal, o que eu sou? Eu falo assim, eu não sou nada nesse campo. Eu me atrelo a projetos, não me atrelo a pessoas. Respeito muito as pessoas que conseguiram trabalhar e desenvolver algo positivo sendo gestoras. Mas eu prefiro ali ser adepto do projeto à pessoa, embora tenha muito respeito por todas essas pessoas que eu disse aqui hoje para vocês. Portanto, sim, cirismo em 2025? Sim. Enquanto Ciro Gomes ele for o portador aí e porta-voz do PND, estaremos aqui para promover o nome do Ciro Gomes. Ah, mas o Ciro Gomes ele se esvazia em certos assuntos, em certos temas que são importantes? Sim, o Ciro ele tem essa característica, infelizmente. Entendo também porque ele tem muitos problemas para lidar dentro do seu próprio partido. Então, nesse momento, eu acho que a janela aberta de interesses dele está em encontrar um lugar em que ele possa compartilhar as ideias dele sem medo de represálias, sem medo de traições. Acho que esse é o foco dele nesse momento. Tirando isso, eu acho interessante, porque qual que é a outra liderança política desse país que tem trabalhado para pautas que são muito específicas e são muito preciosas ao trabalhador brasileiro, ao povo brasileiro, em relação a trabalho, em relação à previdência, em relação às questões LGBTQI, em relação ao movimento negro, em relação à diversidade religiosa, em relação a várias outras pautas importantes. Quem é o político que hoje mantém uma linha de atuação razoável em torno disso? Então eu acho que é importante, quando a gente vai falar sobre isso, pensar nisso também. O Ciro pode estar em falta sobre isso, mas quem é outra pessoa que consegue suprir aquilo que a gente aponta no Ciro que seja faltoso, algo faltoso, né? Então eu acho que a gente está num momento que é ímpar, que é um momento de alinhamento político entre os partidos, para que os partidos e as personalidades, as pessoas possam se organizar para as próximas eleições. Eu acho que o Ciro está trabalhando nisso agora e eu espero, no fundo do coração, que ele, enquanto candidato à presidência da República ou enquanto candidato do governo do Ceará, ele possa ser novamente porta-voz do Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Sim, tem cirista em pleno 2025 e vai ter em pleno 2026. Enquanto Ciro for o portador do Projeto Nacional de Desenvolvimento, não obstante a todas as falhas e equívocos que a gente vê no Ciro, mas principalmente no PDT, enquanto Ciro ser o porta-voz desse projeto, a gente vai estar com o Ciro. Se alguém acolher esse projeto, a gente reavalia. Mas por enquanto, o porta-voz desse projeto é Ciro Gomes. Então sim, tem cirista em 2025 e provavelmente vai ter cirista em 2026, porque a gente se foca no projeto. Era isso que a gente tinha que trazer com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!